Queridos, quero saudar os nossos irmãos lá de Ilhéus, né? Do Libertador de Israel, nossos irmãos, né? A família Atalaia do Reino, nossos irmãos também do Paraná, da Segunda Igreja, a Igreja Quatro Fases, né? Os demais irmãos todos que nos acompanham, em nome de Jesus, amém, queridos? Eu quero que você fique bem atento, tá, meu querido, minha irmã, porque o Senhor vai falar com você. Fique atento ao que o Senhor vai trazer ao teu coração, que vai te mudar de lugar, que vai abrir os céus sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero começar lendo com você a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 10, amados, Romanos 10, versos 9 e 10. A palavra do Senhor diz: se você confessar com a tua boca que Jesus é Senhor, grave bem essa palavra. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém, queridos? Então, nós vemos atualmente uma mudança, uma deturpação no sentido dessa palavra. Se você com a tua boca que Jesus muitos têm pregado que Jesus é Salvador e crer em seu coração. Ou seja, com a minha boca eu confesso e eu creio com o meu coração. O que a palavra nos diz é que nós precisamos confessar que Jesus é Senhor. A salvação é uma consequência de nós estarmos sob o senhorio de Jesus Cristo, estarmos rendidos ao senhorio dele, estarmos sujeitos ao senhorio de Jesus Cristo. Ter Jesus em nossas vidas como Senhor, queridos, implica em obedecê-lo, em nos sujeitarmos às suas leis. A palavra de Deus, em João 1,12, diz que a todos que aceitaram a Jesus Cristo, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós nascemos no pecado. Romanos 3,23 diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nascemos no pecado, todos nascemos criaturas de Deus. Quando aceitamos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Mas isso implica em nos rendermos ao senhorio dele. A salvação é uma consequência. Quero ler contigo também Romanos 6,22. Eu estou utilizando a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Aleluia! Queridos, nós éramos escravos do diabo. Ele nos transportou para do seu amor. Nós agora somos servos. Servo, se você for ver, a tradução no grego significa escravo. Nós somos agora servos, escravos de Jesus. Os próprios irmãos de Jesus, Tiago e Judas, eles iniciam a carta deles dizendo: eu, Tiago, ou eu, Judas, na carta de Judas, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pedro também na sua segunda carta inicia dizendo que é servo de Jesus Cristo. Paulo muitas vezes nas cartas se utiliza desse termo, dizendo que é escravo, servo de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 7,22, também nós vemos que
nós vemos lá falando, só um minutinho, amados, eu preciso ir passar uma ligação de um pastor pro pastor Francisco aqui. Em 1 Coríntios 7:22 diz que nós também somos servos de Jesus Cristo, que quando nós éramos escravos no mundo do inimigo, nós éramos escravos, agora Jesus nos libertou e nos tornamos escravos dele, né? Então, mas muitas pessoas dizem assim, mas como que eu sou servo? Como que eu sou escravo? Se Jesus diz que eu sou amigo dele, Jesus nos chama de amigo. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, sim, nós somos filhos de Deus. Lá em João 15:15, Jesus nos chama de amigo deles, mas a Bíblia diz que nós somos servos escravos. Deus é nosso Pai, nós somos filhos de Deus, nós somos salvos por Jesus Cristo, Ele nos chama de amigo, mas nós precisamos nos sujeitar ao senhorio, à obediência. Ter Jesus como Senhor implica em obedecer, amém, queridos? Aí as pessoas dizem assim, mas a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Que o fim da lei é Cristo? Então, o fim da lei é Cristo? Sim. O fim, a finalidade, o objetivo, o propósito da lei é nos levar a Cristo. A lei serviu como aio para nos conduzir a Cristo. A lei tem essa finalidade, esse propósito de nos levar a Cristo, de nos apontar para a mente e para o caráter de Cristo, amados. Amém? Então, lá em Romanos 10:4, né, que fala que o fim da lei é Cristo. Então, muita gente se utiliza, né, de forma errada desse versículo. Mas o fim da lei, o propósito, né, finalidade de nos levar a mente ao caráter de Cristo. Amém, amados? Então, eu venho para Jesus, eu aceito Jesus como Senhor. A salvação, a consequência de eu estar sobre o senhorio de Jesus Cristo. Amém? Então, como todo reino, como toda nação ou país, existe um cabeça, existe um governante, existe uma constituição. O reino de Deus, o reino é assim também. Nós temos um Senhor, um rei, que é Jesus Cristo, e uma constituição, que é a palavra de Deus, e nós precisamos nos sujeitar às leis de Deus. Antigamente, a lei, ela não ajudava, não levava ninguém a uma transformação, a uma mudança no Antigo Testamento, a antiga lei. Mas a lei, Jesus, a nova aliança, as leis do Senhor, ela não foi mais escrita em tábuas de pedra, mas aqui nas tábuas do nosso coração. Antes eu não conseguia, antes eu apenas não fazia porque era a lei olho por olho, dente por dente. Fizesse, seria morto. Hoje eu não faço porque eu sei que desagrada a Deus. O Espírito Santo não me leva a ter esse desejo de fazer isso. Quando nós nos convertemos, Deus nos livra da culpa do pecado. E na nossa caminhada cristã, nós somos livres do domínio do pecado. A palavra de Deus diz que nós somos livres do domínio do pecado. Amém, queridos? Então, é claro que nós somos pecadores. A Bíblia diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso, né? Mas nós precisamos nos sujeitar à obediência do Senhor Jesus. Quando a gente lê lá em Juízes, capítulo 21, verso 25, é tão triste ver o que está escrito lá, né, queridos? Lá diz assim, ó: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia ser bem aos seus próprios olhos. Olha só. Mas nós temos um Senhor, nós temos uma constituição aqui, nós temos a palavra do Senhor.
Amém, queridos? Então nós precisamos nos sujeitar ao Senhor Jesus. Infelizmente, hoje, algumas ideologias têm adentrado as igrejas cristãs. Algumas formas de pensar de acordo com esse mundo. Ideologias essas que são ensinadas até nas grandes instituições de ensino, nas universidades. Ideologias essas que faz parte de uma mentalidade mundana, do sistema desse mundo. O relativismo. O relativismo diz que todas as opiniões são bem aceitas, que todos os pontos de vista são válidos, que não existe uma verdade universal, que não existe uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta é uma verdade imutável, é a palavra de Deus. Uma verdade relativa é uma verdade que hoje ela pode ser verdade, daqui a uns anos ela deixa de ser verdade. Ou que alguns anos atrás não era verdade e hoje se tornou verdade. Isso é uma verdade relativa. Agora, uma verdade absoluta, ela é imutável. E o relativismo, ele diz que não existe uma verdade universal, uma verdade absoluta. E nós sabemos que a palavra de Deus é uma verdade absoluta para as nossas vidas. Então, se não existe uma verdade absoluta, não existe o bem e o mal, não existem. Se não existe o bem e o mal, não existe pecado. Se não existe pecado, então não existe céu e inferno. Então, o que importa é o amor. O que importa é o amor, é o que tem sido pregado em muitos lugares. É uma forma de pensar que está dentro de muitos cristãos. Muitos cristãos pensam assim. E a outra ideologia que tem levado milhões de pessoas para o inferno é o universalismo. O universalismo diz que Deus é tão amoroso, tão que Ele não condenará ninguém, que todos irão para o céu. Queridos, Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é compassivo, Ele é longânimo. Faz parte do caráter de Deus, são os atributos de Deus. Mas Ele é Pai de amor também. E lá em Hebreus 12, nós não vamos ler aqui, né? Mas lá em Hebreus 12, do verso 6 ao 11, 5 ao 11, você vai ver Deus falando de como Ele trata com os filhos dele. Que quando é necessário, Ele pega a vara para disciplinar, para nos corrigir. E Ele faz isso por amor. Ele faz isso por amor. E lá no capítulo de 1 Coríntios, verso 1 Coríntios 11, os versos 31 e 32, nós vemos ali Deus falando que por nós não nos examinarmos, Ele vem e Ele nos julga. E Ele vem com o juízo dele sobre as nossas vidas. Queridos, só para você ter uma ideia, o próprio juízo de Deus sobre as nossas vidas é pela misericórdia, pelo amor dele. No verso 32 ele vai dizer: para que vocês não sejam condenados com o mundo. Ele diz que ele nos julga e ele vem com o juízo dele sobre as nossas vidas para nós não sermos condenados com o mundo. Deus é um Deus de amor. E essa ideologia do universalismo, então ela diz que todos irão para o céu. Por quê? Eles dizem o seguinte, que se antes de eu conhecer Jesus, antes de eu me converter, antes de eu aceitar Jesus, antes de eu ser justificado diante de Deus, qualquer coisa que eu fizesse não mudava quem eu era diante de Deus, não mudava. A Bíblia mesmo fala que
os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia diante de Deus. Então tudo que você fizesse, as boas obras, as tuas atos de justiça, não mudam quem você é diante de Deus, a não ser que você aceite o ato de Jesus na cruz, o sangue que ele derramou para a tua redenção. Você aceitar Jesus, você é justificado. Então Deus olha para você, ele não vê mais os teus pecados, ele olha para você e te vê branco, como o alvo da neve e como a branca lã. Você está justificado, Deus não te vê mais pecador. Então eles dizem que se antes de eu me converter, nada do que eu fizesse mudava quem eu era diante de Deus, então depois que eu me converto, eu venho para Jesus, qualquer coisa que eu fizer, as minhas escolhas, minhas decisões erradas também não me mudam, não mudam a minha posição, quem eu sou diante de Deus. Isso, queridos, é uma falsa certeza, é o engano. O que é o engano? É a certeza de que você está certo, sendo que você está errado. Então é um engano, certeza que tem levado milhões de pessoas para o inferno. Eu quero ler com você agora Isaías, mais esse versículo, Isaías 1:18. 1:18 diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros ou vermelhos, né, como a púrpura, né, se tornarão como a lã se tornarão. Queridos, Deus aqui nos fala. Então nós viemos para Jesus. Muitas pessoas interpretam errado, aceitar Jesus como Senhor, já aceitam Ele como Salvador, né? Mas é como Senhor, nós precisamos nos sujeitar a Deus, né? Então ali nós já somos justificados diante do Senhor e nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Quando o Senhor fala aqui que os pecados se tornarão brancos como a neve, Ele está falando do nós aceitamos Jesus, que somos justificados, santificados. É uma santificação que vem do alto. É algo que Ele faz por nós, Ele não faz em nós, Ele faz por nós. Você já observou a neve? Se você não viu pessoalmente, né, mas já teve oportunidade de assistir em filmes, documentários, reportagens, né? A neve, ela vem sobre um terreno e aquele solo, ele pode estar tudo imperfeito. A neve vem e o branco da neve cobre tudo aquele local, todo aquele solo, e você olha sobre aquele solo, aquele terreno cheio de neve que vem do alto, você não consegue mais enxergar as imperfeições daquele solo, as imperfeições que estavam por baixo. Você não vê mais, você só vê o branco da neve. Assim a santificação que vem do alto, que Deus faz por nós no momento em que aceitamos Jesus como Senhor nas nossas vidas. E quando Ele fala que os nossos pecados se tornarão como a lã, branco como a lã, se você for ver, você pegar uma ovelhinha com a ovelhinha com a lã mais branquinha que você achar e colocar perto de um local que tem neve, você vai ver que o branco da neve, ele se sobressai de 10-0 sobre o branco da lã, né? O branco da neve é algo que Deus faz por nós. O branco da lã, queridos, a lã nasce na ovelha. É um processo de dentro para fora. A lã nasce de dentro para fora. Então essa santificação, Deus nos fala aqui que é um processo interior. É um processo que precisa acontecer em nossas vidas diariamente e continuamente depois que aceitamos Jesus como Senhor. É um processo diário de morrer, fazer morrer a carne, de morte do eu,
de a cada dia negar a si mesmo. Lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 1 até o 11, vai falar da maneira de viver para agradar a Deus. Depois lá do 12 em diante vai falar da volta de Jesus, do arrebatamento, glória a Deus. Então, queridos, a santidade Deus faz. Aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, nos tornamos filho dele, nos tornando filho de Deus. E depois há um processo diário e contínuo em nossas vidas. E precisa acontecer. Acontece daí em nós. Deus faz por nós. Mas esse processo contínuo e diário acontece em nós, é um processo interior. É um processo durante a nossa caminhada, onde, como eu já falei, a palavra de Deus diz em Romanos 6,14 que o pecado não tem mais domínio sobre nós, não tem mais domínio. Nós escolhemos pecar, mas não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Lá em 1 Coríntios 1:18, a palavra de Deus diz assim: a palavra da cruz é loucura para o mundo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, aleluia, né? E lá em Romanos 5:10, também a palavra de Deus diz que Jesus, na sua morte, reconciliou o homem com Deus. Quanto mais agora na sua vida, com a sua vida, seremos salvos, aleluia. Em Tiago 4:7, a palavra diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, não adianta resistir ao diabo, que ele não vai fugir de você se você não se sujeitar ao senhorio do Senhor. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, nos render a Deus. Aí resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Amém, queridos? Aquele que é salvo, ele é convidado a viver em santidade. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no verso 13, a palavra de Deus nos fala: buscai viver em paz com todos e buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Então nós precisamos viver a nossa vida a cada dia nos oferecendo em sacrifício vivo, oferecendo os nossos desejos à vontade da carne, que a carne não vai se converter, não vai herdar o reino do céu, nosso corpo depois será transformado. Nós precisamos oferecer as nossas vontades, a vontade da carne, né? A vontade da carne, o nosso eu, o nosso ego, em sacrifício vivo no altar para o Senhor. Um culto racional. Eu escolho, eu decido obedecer ao Senhor. Eu decido não fazer isso. O Espírito Santo. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Amém, queridos? Que o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando essa palavra na tua vida, continue ministrando, que você venha buscar ter intimidade com o Senhor, que você venha aprender a ouvir a voz do Senhor falando contigo. Aprenda, rompa o nível raso de profundidade no teu relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz lá em Gênesis que todos os dias à tardinha Deus descia a passear para estar com o homem.
E Ele continua todos os dias vindo buscar, querendo estar com você. Todos os dias o Senhor busca estar contigo. O Senhor deseja a intimidade sua com Ele. Aprenda a viver uma vida em intimidade com o Espírito, nos detalhes, nas coisas. Não seja como a multidão que só seguia Jesus pelo que eles poderiam ter, mas seja um discípulo de Jesus, aqueles que estavam com Jesus, que absorviam o melhor, que tinham o melhor, que viam os céus se abrir. Busque essa intimidade com o Senhor. Se você buscar verdadeiramente, o Espírito Santo vai se revelar a você. E Ele quer, Deus deseja isso de você. Você conhecer mais dEle, conhecer, experimentar do sobrenatural, ouvindo a sua voz, ouvindo Ele falar contigo, tendo os céus se abrindo sobre você, sobre a sua vida, na sua vida. A santificação é um processo diário, contínuo. Quando fomos para Jesus, aceitamos Jesus, nós somos livres da culpa do pecado. Na nossa caminhada cristã, somos livres do domínio do pecado. E na eternidade, nós estamos completamente livres da presença do pecado. E Deus quer falar contigo, meu irmão, minha irmã, além de tudo que a palavra dele já falou. Ele deseja ter intimidade com você, Ele deseja se revelar a você. Ele precisa de instrumentos humanos. Deus pode todas as coisas, Ele pode fazer qualquer coisa, mas Ele usa o corpo de Cristo aqui, que somos nós, a igreja, para se mover aqui na terra. E Ele usa a mim, Ele usa você. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento orar contigo. Senhor, nesse momento eu coloco diante de Ti todas essas pessoas que estão nos acompanhando, Senhor. Deus, eu quero clamar em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Teu Santo Espírito visite, Senhor, cada um nesse momento, Senhor. Oh Deus da glória, oh Senhor, visita, Senhor. Deus, Senhor, que barreiras, Senhor, venham se romper, Senhor. Deus, venha curar, venha restaurar, Senhor, venha libertar, Senhor. Que vidas, Senhor, ó Deus, venham, Senhor, ó Deus, estar, Senhor, famintas por Ti, Senhor, por mais de Ti, Senhor. Deus, que venha, Senhor, ó Deus, estar se colocando, Senhor, a cada dia para receber, para ouvir a Tua voz, Senhor, para serem movidos pelo Teu Santo Espírito, para viverem em santidade, Senhor, para estarem espelhando aqui o caráter, a mente de Cristo, Senhor, o reflexo do Teu amor, Pai Celestial, nessa terra, que é exemplo, Senhor, e que prega Jesus Cristo, Senhor, através das nossas vidas, Deus. Visita o meu irmão, a minha irmã, Senhor, esses que estão aí desejosos, Senhor, Deus, de serem tocados pelo Teu Santo Espírito, Deus. Derrama, Senhor, mais de Ti sobre a vida de cada um, Senhor. Deus, os dons espirituais, Espírito Santo, Senhor. Deus, para o bom desempenho da Tua igreja, Senhor. Deus, vem, Senhor, ó Deus, visitar a cada um mesmo, Senhor. Vem com Teu poder, a Tua graça, Senhor. Faz a Tua obra perfeita e completa na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor. Oh Deus, Senhor, oh Deus, um grande clamor, oh Deus, um grande clamor do Senhor, para que vidas se levantem, para que vidas venham ser salvas através da Tua vida, meu irmão, minha irmã.
Ouça a voz do Senhor, ela já tem falado com você, ela está falando contigo e ela continuará falando, ela está te inquietando. Oh Deus, para que você se levante e faça a obra do Senhor, para que você venha ser um instrumento dele, os braços de Cristo, as mãos de Cristo, a boca de Cristo nessa terra, aleluia, vaso do Senhor nessa terra, aleluia, em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus.